Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, bora lá para nossa live. Hoje é uma live muito prática. A gente vai falar sobre os 10 hábitos que impedem as mudanças na sua vida. Então, basicamente, né, gente, eu ouço, tem 7 anos, né, que eu atendo um monte de gente. É atendimento individual, é curso. E basicamente o que eu vejo, quando eu separei esses 10 hábitos, são os 10 hábitos que são mais comuns. Então, quando eu converso com a pessoa, eu falo, tá bom, o que você acha que te impede de fazer uma mudança? O que você acha que te impede de você trilhar um novo caminho na sua vida? As pessoas me vêm com esses 10 hábitos, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar, eu quero trazer uma reflexão para vocês que veio de uma noite insone, né? Antes de fazer essa reflexão, deixa eu só pedir pro pessoal que tá aqui no YouTube. Gente, eu preciso que vocês deem like nesse vídeo, que vocês se inscrevam no canal. Por quê? Porque quando vocês dão like aqui no vídeo do YouTube, sobe, né? Então o YouTube distribui melhor. Então façam isso pela sua querida professora Debs Aquino, beleza? Então deem like aqui no vídeo. Gente, tem que ter pelo menos o mesmo número de pessoas, o mesmo número de likes que tem de pessoas, tudo bem? Então, espero os likes de vocês aí no vídeo, tá bom? E quem for entrando, vocês vão colocando aqui nos comentários. Gente, coloque like aqui no vídeo para Debs, beleza? Então tá bom. Então a gente, para começar, eu quero trazer uma reflexão que veio de uma noite de insônia, né? Então eu acordei essa madrugada 2 horas da manhã e eu fiquei primeiro pensando, e depois eu vim fazer as minhas coisas, né? Porque eu falei, não vou dormir mesmo, então deixa eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí, quando eu estava ali perdida nos meus pensamentos, eu pensei algumas coisas que eu quero trazer para vocês, né. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que hoje as redes sociais, elas trazem e isso tem a ver com os hábitos, tá, gente. Então, vamos lá. As redes sociais hoje, elas trazem um movimento que é o movimento de vocês que estão aí do outro lado, olharem para cá e pensarem assim: "Nossa, mas que vida boa que ela tem, que vida plena, como ela é feliz, como ela não tem problema, ela tem dinheiro, ela tem apartamento, ela tem não sei o quê". E as pessoas acham que quem está do lado de cá não tem problema. O que a gente precisa entender é que quem está do lado de cá mostra um quadradinho da vida, né? É um frame da vida. Então, tudo que tem por trás, as pessoas não veem, assim como vocês, né? Então, vocês têm questões que quem está aqui desse lado, que fala para vocês, também não sabe. Então, me veio um pensamento que é o seguinte: vocês já pararam para pensar que tudo aquilo que a gente vive, né, então assim, tudo aquilo que a gente está vivendo num determinado momento é aquilo exatamente que a gente precisa viver? Tudo aquilo que a gente vive é exatamente aquilo que a gente precisa viver. Na quarta-feira eu dei uma aula na comunidade e a gente fez uma linha narrativa da nossa história. Quem estava na aula sabe que foi uma aula bem impactante, bem forte. Mas quando a gente olha para nossa história e a gente faz a costura, né, a gente fala assim: "Poxa, eu passei exatamente por aquilo que eu precisava passar". Então hoje, você vive exatamente aquilo que você precisa viver. Eu acho que a grande questão é que a gente precisa muitas vezes abrir os olhos e ver além do óbvio. Porque a gente fica o tempo todo pensando dentro de uma caixa, né? E a gente precisa olhar além do óbvio. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, desafiadora, que te tira o sono, que às vezes você fala, meu Deus do céu, não sei como eu vou resolver isso, é você trazer 3 perguntas, que foram 3 perguntas que eu anotei aqui para mim e que eu vou compartilhar com vocês. A primeira é: o que essa experiência está querendo me ensinar? Então, o que essa experiência quer me ensinar? Que eu tenho que aprender com isso que eu estou passando? E a terceira coisa é, o que eu posso fazer para superar esse problema? Sabe por quê, gente? Porque às vezes quando a gente está passando por um problema, e por mais difícil que ele seja, tem solução. Só não tem solução para a morte, porque até câncer metastático tem solução, que é o quê? Cuidado paliativo. Então, todo problema, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem uma solução. Quando a gente se pergunta: "O que eu posso fazer para superar esse problema?", significa que eu tô dizendo assim, ó, para Deus, para mim mesma, para o meu cérebro, eu tô dizendo o seguinte: "Ó, é o seguinte, eu não estou a fim de ficar aqui mergulhada nesse, nesse mar de tristeza.
sabe? Então eu acho que sim, a gente tem que viver a tristeza, sim, a gente tem que viver as nossas frustrações, tem que viver aquela sensação ruim do fracasso, às vezes quando acontece, mas é a gente pensar assim: "O que eu posso fazer para superar esse problema?". Porque quando a gente se faz essa pergunta, o que a gente está efetivamente fazendo, né, gente? A gente está olhando para o problema e falando assim: "Tá, como é que eu posso transformar esse problema, como que eu posso transformar esse problema numa oportunidade?". Basicamente é isso, né. Então, meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, ó: "Lição aprendida é lição não repetida". E eu não tô falando de doença, porque doença a gente não tem controle, né. "Ah, então se eu não aprendi a lição com câncer, significa que ele vai voltar?". Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, as coisas que a gente tem controle, que são as nossas escolhas, né, se a gente não aprende, essa lição ela se repete. E mais, se tudo na nossa vida fosse perfeito, a gente não cresceria. Se tudo na nossa vida fosse perfeito, a gente não evoluiria como ser humano. A dificuldade vem para fazer a gente crescer, para fazer a gente aprender, para fazer a gente não sucumbir, né. Então, assim, não é você ser forte o tempo inteiro, mas é você entender que cada dificuldade que aparece na sua vida, e os meus alunos viram isso na quarta-feira, cada dificuldade que aparece na sua vida, ela tem um propósito. Então, quando a gente olha para essas dificuldades com um olhar de propósito, a coisa toma uma nova forma. Então, eu quis trazer isso para vocês, foi uma reflexão que eu tive, porque nós vamos falar de 10 hábitos que impedem a sua mudança. Mas antes disso, a gente precisa entender que não é porque você vai implementar 10 hábitos que vão fazer com que você tenha um potencial de ação para mudar, que as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Porque quem quer isso, que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, quando bate o pezinho, é criança. E eu não estou falando para nenhuma criança aqui, né? Meu público é todinho 35 a quase 55 anos. Então, estamos falando basicamente de mulheres adultas que olham para as dificuldades e que pensam assim: tá, beleza, como que eu posso enfrentar isso aqui? E aí, antes de falar do primeiro hábito, eu quero até trazer o exemplo de uma cliente minha que foi assim sensacional, de uma sessão que eu fiz na terça-feira e que ela falou assim para mim: "O Debs, eu o tempo todo eu pedia na minha vida uma separação tranquila. Eu pedia uma separação tranquila, né. E aí eu comecei a perceber que eu jogava, né, para Deus, para o universo, nas minhas orações, quando eu ia passear com meu cachorro, eu falava assim: "Ai, meu Deus, por favor, eu quero uma separação tranquila, uma separação tranquila". E aí, qual foi o primeiro passo efetivamente que eu dei para me separar? Nenhum. Ela falou: "Quando eu me toquei disso, que eu passei anos pedindo uma separação tranquila, mas eu não dava o primeiro passo para aquilo que eu queria, que era a separação, eu olhei e falei assim: "Pô, também, como que você quer uma separação tranquila se você não dá o primeiro passo para que isso aconteça?". E aí ela pediu o divórcio do marido dela, eles iam entrar ali meio no litigioso e depois de uma semana ele voltou à consciência e falou assim: "Não, vamos entrar num acordo". E aí ela falou para mim, ela falou: "Está acontecendo tudo que eu pedi, mas para acontecer o que eu pedi, eu precisei dar o primeiro passo". Então, o que eu quero, gente, que vocês entendam é que a gente pode falar de 10 hábitos de mudança, a gente pode falar de dizer não à procrastinação, a gente pode falar de prosperidade, a gente pode falar de abundância, pode falar de um monte de coisa. Se você não der o primeiro passo, se você não escolher deliberadamente dar esse primeiro passo, as coisas não vão acontecer. Tudo bem? Então, a primeira atitude que você tem que ter antes de falar dos 10 hábitos que impedem a sua mudança é você pensar assim: eu estou escolhendo mudar? Eu estou escolhendo, assim, voluntariamente, deliberadamente, mudar? Ou eu olho para aquilo que eu preciso mudar e falo assim: "Ah, não vou mudar isso aqui não. Ah, nem vai adiantar mudar, porque nada vai acontecer", né. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E, por fim, antes da gente falar do primeiro hábito, a gente tem um dom que foi dado pra gente, que é a vida. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice as oportunidades, né, principalmente essa, de viver. Então vamos lá, o primeiro hábito, gente, que impede a mudança de vocês: desperdiçar o seu tempo por falta de clareza. Eu adoro uma frase do Sêneca e eu repito ela sem parar para todos os meus alunos, que é: "Para quem não sabe para qual porto navegar, nenhum vento é favorável". Ou seja,
Se você não tem clareza de onde você quer chegar, do porquê você quer chegar neste lugar, você não vai agir. É simples. No sábado, quando eu fiz o refresh da última turma do Diga Não à Procrastinação, eu fiz uma consultoria individual com uma aluna e a questão dela era exatamente clareza. E a gente fez um exercício reverso para ela poder entender que a grande questão dela, do porquê que ela não estava conseguindo agir, por que ela não estava conseguindo colocar os planos dela do papel para a ação, era justamente a falta de clareza e o medo de encarar aquilo que ela realmente queria. Muitas vezes, aquilo que a gente quer é algo que está completamente fora dos padrões. Está completamente fora do que a sociedade acha que é legal, que é bacana, que é ok. Está fora do que, sei lá, o seu marido acha, a sua esposa acha, os seus pais acham. E a gente deixa de fazer porque a gente não tem clareza do porquê. Gente, a coisa mais certa que eu posso dizer para vocês, 100% de certeza. Quando você está conectado com o seu porquê, você não desperdiça seu tempo com outras distrações. Você não desperdiça seu tempo com o resto. Ontem eu fiz uma pesquisa lá no Diga Não à Procrastinação, no Instagram lá do Diga Não à Procrastinação, eu perguntei assim: onde é que você desperdiça o seu tempo? 95% das pessoas falaram para mim, em rede social. Você desperdiçar o seu tempo em rede social é ou não é uma escolha? É ou não é uma escolha? Coloca aí para mim, por favor, nos comentários. É uma escolha ou não é uma escolha? Ou alguém, por acaso, coloca uma arma na sua cabeça e fala assim: fica aí 8 horas no Instagram, fica aí 10 horas no WhatsApp, nos grupos, mandando meme, não sei o quê. É isso? Ou é você que escolhe deitar lá no sofazão e ficar lá, quando você tem um monte de coisa para fazer, você fica lá dando scroll na tela? Mas isso é falta de clareza. É falta de entender o que você quer. Então, quando a gente está chegando no final do ano, né? Aí começa a chegar no final do ano, ai, nossa, eu preciso ir para a beira da praia, fazer meu caderno, eu quero fazer meu quadro dos sonhos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Adianta você fazer o seu quadro dos sonhos se você não tem clareza daquilo que você quer? Você pode colocar que você quer mudar de emprego, você pode colocar que você quer ser promovida, que você quer ser diretora numa empresa, mas você efetivamente está preparada para o que o cargo de diretora vai te exigir? Pras coisas que você vai ter que negar na sua vida por causa do cargo que você quer assumir? Você tem clareza disso? Então, esse desperdício de tempo por falta de clareza, na minha opinião, é o top one dos hábitos que as pessoas têm e que impedem uma mudança. Você só consegue mudar se você tem clareza do para onde você quer ir. Né? Não adianta você dizer para mim assim: ah, quero ir para o Rio de Janeiro. Aí eu vou falar assim: tá, mas você quer sair de onde? Ah, não sei não. Ué, e como é que eu vou te dar a estrada? Como é que eu vou dizer por onde você vai? Você pode ir para Dutra, você pode ir pela Ayrton Senna, você pode sair de Brasília, daí você vai sair de outro lugar. Então você precisa ter clareza. Se você não sabe para onde você quer ir, como é que eu vou te dar o mapa para você chegar lá? Como é que você vai entender o que você precisa fazer para você chegar nesse lá que você não sabe nem onde é? O meu pai que era assim, né? Meu pai tinha umas coisas que ele falava assim: ah, eu quero fazer uma viagem que a gente vai sair sem rumo. E a gente adorava fazer essas viagens com ele, porque, tipo assim, na cabeça dele, obviamente, ele já tinha o rumo. Mas a gente ia e falava assim: nossa, pra onde que a gente vai? Daí a gente ia parar no sul, e em Gramado, era lá naquela Belina Azul, viajando de carro não sei quantos dias. Mas é exatamente isso, né? Essa analogia das viagens que meu pai gostava de fazer, que na cabeça dele estava planejada, mas pra gente era uma surpresa, é o que eu vejo muita gente viver. É uma vida de surpresas, né? É uma vida de surpresa. Então, não desperdice o seu tempo por falta de clareza. Comece a pensar, faz o movimento reverso. Então, assim, se eu não sei o que eu quero, pensa o que você não quer. Então, o que eu não quero em 2022? A partir disso, talvez você tenha uma clareza daquilo que você realmente quer. Beleza? Segundo hábito, viver escravo do imediatismo. Se você chegou até aqui, é porque com certeza esse assunto te interessa. A íntegra dessa live está disponível apenas para os assinantes da comunidade Milímetro na Prática. A comunidade ela é um ambiente em que você vai trabalhar todas as áreas da sua vida. E ela foi a forma que eu encontrei de juntar tudo o que você precisa
para que você possa se tornar protagonista da sua própria vida, que você possa ousar ser você, de uma forma acessível, num ambiente exclusivo. São 6 anos de estudos, de artigos, de pós-graduações, de livros e de convidados que eu busco trazer para os meus alunos, apoiado em 4 pilares: teoria, prática, presença e compartilhamento. Se você quer saber um pouco mais sobre a comunidade ou assiná-la, clique no link que está aqui na descrição. E se você quiser saber também sobre os temas das aulas que já estão por lá, clica no link Temas de Aulas. Eu te espero do outro lado da ponte, onde você realmente vai ter ferramentas para ousar ser você.